Senhoras e senhores, bom dia. Bom dia. Solicito do seu secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador presidente João Paulo. Presente. Vereador Alan Teixeira. Presente. Vereador André Luiz. Presente. Vereadora Carla. Vereador Carlos Aparecido. Presente. Vereador Darcy José de Souza. Vereador Divino Pereira. Presente. Vereador Francisco Paulo. Presente. Vereador José Geraldo de Almeida. Vereador José Lúcio de Souza Barbosa. Presente. Vereador Pedro Américo de Almeida. Presente. Vereador Sandro José dos Santos. Presente. Vereador Fernando Bandeira, presente. Acordo, senhor presidente. Havendo número regimental, declaro aberta a 27ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa ordinária da 30ª legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette. Em nome do povo lafaientense, sob a proteção de Deus, em nome do povo lafaientense, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 26ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa ordinária da 30ª legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette, realizada dia 12 de maio de 2020, nesta cidade de Conselheiro Lafayette, Estado de Minas Gerais, no Palácio do Legislativo Municipal, sob a presidência do vereador presidente João Paulo Fernandes Rezende. Às 8 horas, na sala das sessões, com a presença de 13 vereadores, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Expediente. Ofício da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, em resposta ao requerimento de número 034 de 2020. Moção de número 001/2020. Palavra franca. Dela fizeram uso os vereadores Carla Sassi, Sandro José dos Santos, Francisco Paulo, Darcy José de Souza. Ordem do dia. Aprovado em primeira e única discussão e votação o requerimento de número 060 de 2020. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima dia 14 de maio, às 8 horas. Para constar, foi lavrada a presente ata, que após ser lida e aprovada, será assinada pela mesa diretora e demais vereadores presentes. Em discussão a ata. Não havendo que discutir em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovada a ata, seguem as assinaturas. Sandro, Chico e Darcy, vocês vão querer fazer uso da palavra franca? Chico primeiro. Vai, Sandro. Vai, Darcy. Vou sim. Ô, Sandro, você está escutando normal? Não entendi, por favor. Você está escutando normal? Tá dando muito eco, mas tá bom. Não é porque eu mudei de tela aqui, ó. Voltei. Melhorou?
outros vai melhorar. Tá, não, porque vai falar só daqui de cima, porque ainda não conseguimos resolver lá embaixo, não. Joia. Passaremos ao expediente. Ministério do Desenvolvimento Regional, Secretaria Executivas, Secretaria de Coordenação Estrutural e Gestão Corporativa, Diretoria de Orçamento e Finanças. A Sua Excelência, senhor Presidente da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete. Assunto: liberação de recursos financeiros. Senhor Presidente, em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 1997, comunico a Vossa Excelência a liberação de recursos a esse município, por intermédio da ordem bancária de número 2020-OB 800-177, de 17 de abril de 2020, para crédito na conta corrente de número 696404, agência 0504 do Banco do Brasil, no valor de R$ 271.981,08, referente ao cronograma de desenvolvimento do convênio Cadastro CIAF, destinados à execução do objeto pactuado, conforme o processo número 59052-003825/2020-75. Anteciosamente, Sérgio Cruz, diretor de Orçamento e Finanças. Ofício do Executivo Municipal em resposta aos requerimentos 025 de 2020, de autoria do vereador Pedro Américo, e 038 de 2020, de autoria também, de autoria do vereador Fernando Bandeira. Ofício do Executivo Municipal encaminhado às leis números 6.018 e 6.019 de 2020. Conselheiro Lafaiete, 20 de abril de 2020. Excelentíssimo senhor João Paulo Fernandes Rezende, eu, São José dos Santos, CPF 5937, identidade tal, vereador desta Casa Legislativa, comunico que, dia 3 de abril de 2020, ocorreu minha desfiliação do PSDB e, na mesma data, filiei-me ao PROS. Peço-lhe que sejam tomadas as providências que se tornem necessárias junto à Câmara. Atenciosamente, vereador São José dos Santos. Requerimento número 061 de 2020. O vereador infracinado na forma regimental, ouvida a casa, requer de Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal, solicitando que mantenha em vigor todos os vínculos temporários demissíveis ad nutum, a fim de garantir renda para os servidores contratados e designados, considerando que todos estão arcando com os prejuízos econômicos provocados pela pandemia do coronavírus, inclusive a iniciativa privada. Não se apresenta justo que o município exonere ou demita os servidores contratados e designados, sendo a preservação dos vínculos em uma atitude de solidariedade com seus trabalhadores. Vereador Pedro Américo de Almeida. Requerimento número 062 de 2020. O vereador infracinado na forma regimental, ouvida a casa, requer de Vossa Excelência que seja encaminhado expediente à Caixa Econômica Federal, solicitando que credencie correspondentes e casas lotéricas para prestação de serviços e informações relacionadas ao auxílio emergencial do governo federal, a fim de reduzir a aglomeração de pessoas junto à sua agência, assim como oferecer mais conforto no atendimento à população. Vereador Pedro Américo. Parecer da Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamento ao projeto de lei 016, de 2020. Estando atestada a legalidade, juridicidade e constitucionalidade, vem a essa comissão para emissão de parecer sobre a viabilidade e conveniência do referido projeto. A presente proposição trata das diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2021, em atendimento ao preceituado pelo artigo 165, parágrafo 3º da Constituição da República, artigos correlatos da Lei Orgânica do Município de Conselheiro Lafaiete e artigo 5º da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. A proposta encontra-se devidamente acompanhada dos anexos, quadros e demonstrativos determinados em lei e contém reserva de contingência no montante,
estando, portanto, em harmonia com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Pela análise do projeto de lei em foco, podemos vislumbrar que a referida proposta encontra-se acompanhada de justificativa do Executivo às folhas 17 e 19. Estão expressas as metas do governo municipal para o exercício para 2021 e a necessidade, conveniência e viabilidade no cumprimento das legislações vigentes, adequadas à necessidade da população e da administração municipal. Assim, o projeto em análise se mostra viável, necessário e conveniente, pois dará efetividade à norma constitucional e federal, não havendo, portanto, óbice a sua discussão em plenário. Conclusão. Diante do exposto, essa comissão é de parecer favorável que o mesmo seja discutido e votado pela Câmara em plenário. Vereadores André Luiz, vereador Alan Teixeira, vereador Pedro Américo. Comunicado. Considerando que as comissões de Saúde, Meio Ambiente e Saneamento Básico, de Educação, Esporte, Cultura, Patrimônio Histórico e Turismo, e de Economia, Finanças, Tributação e Orçamentos, exararam parecer prévio ao projeto de lei número 016/2020, de 2020, nos termos do disposto no artigo 290 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, fica aberto, nesta data, o prazo de 15 dias para apresentação de emendas ao mencionado projeto de lei, encerrando-se o mesmo no dia 4 de junho de 2020. Vereador, presidente João Paulo. Comunicado 029 de 2020. Comunicamos aos membros da Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamentos, vereadores Alan Teixeira, Pedro Américo e André Luiz, que o projeto de lei abaixo relacionado já se encontra à disposição da comissão para parecer, e que o prazo regimental para o mesmo é de 15 dias, conforme dispõe o artigo 291 do Regimento Interno. Comunicamos também que o projeto relacionado já foi previamente analisado pela Procuradoria do Legislativo. Projeto de Lei 017/2020, 2020, altera os anexos do Plano Plurianual PPA do quadriênio de 2018 a 2021, instituído pela Lei número 5.883, de 19 de dezembro de 2017, para inclusão de atividade e da outras providências, autoria executiva. Projeto de Lei 018/2020, 2020, autoriza a abertura de créditos adicionais especiais por anulação parcial no orçamento vigente e da outras providências, autoria do Executivo. Encerrado o expediente, senhor presidente. Passaremos a palavra franca. Estão inscritos os seguintes vereadores: Carlos Nem, Geraldo Lafayette, Sandro, Chico Paulo e Pedrinho. Cada um vão ter 5 minutos. Com a palavra o vereador Carlos Nem. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, imprensa, o nosso cameraman, nossos colegas vereadores que se encontram em casa aí, um grande abraço. Tem um tempo que a gente não está junto. O nosso funcionário aqui da casa, um bom dia. Senhor presidente, a semana toda eu estive na avenida ali, em frente à Caixa Econômica Federal, e ontem eu relatei, junto à minha colega a vereadora Carla Sassi, que tem um morador de rua que fica sempre deitado do outro lado da rua, em frente à Caixa Econômica Federal, e tem uns 3 dias que ele está com febre alta, garganta inflamada. Ele pode estar com simples resfriado devido a ele ficar no tempo, mas ele pode também ter contraído o Covid. Entramos em contato com a Secretaria de Saúde, passamos o horário que eles ficam lá, de 7 às 8. O homem, hoje eu estive lá hoje novamente, e o morador de rua se encontra lá enrolado na coberta lá novamente. Eu vejo aí os fiscais da prefeitura aí, jogando duro aí em tudo quanto é lugar da cidade aí, mas onde tem um aglomeramento maior, que é em frente à Caixa Econômica, a providência está sendo tomada de forma ineficiente. Muito obrigado a todos. Com a palavra o vereador Geraldo Lafayette.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, funcionários, imprensa. Só fazendo um comentário com relação ao que o vereador nem falou aqui, eu acho que no caso do morador de rua, não é uma questão para fiscais, né? Até porque um morador de rua não é aglomeração. Talvez seja para chamar alguém do pronto-socorro, alguém da saúde para abordá-lo e talvez levá-lo à policlínica e testar, ou o SAMU, ou até conversar com ele mesmo, porque se ele é uma pessoa consciente com mobilidade fácil, a gente mesmo pode convidá-lo a ir, ou ir lá e oferecer para ir junto. Acho que seria prudente isso, porque realmente é um risco. Me concede uma parte? Claro. Ah, não pode. Tem parte não, que está na palavra franca, senhor. Mas é só uma sugestão, né? Eu queria ocupar a tribuna hoje para mencionar algumas coisas e até uma sugestão para a Câmara, para talvez depois afinar com a doutora Alessia, que está com um projeto aí de cadastrar todas as instituições que estão trabalhando no combate ao Covid, para que nós tenhamos consciência do que está sendo feito. Tem muita gente ajudando, né? Tem muita gente ajudando. Queria cumprimentar aqui a Polícia Civil, que ontem fez uma ação lá na Três Barras, junto com o Grupo Só Amor. Tem o Clube do Bem, fazendo um trabalho muito interessante também. Ontem eu estive na comunidade dos Moinhos, onde o pessoal do Roda Moinho, que não está tendo atividade, está tentando acompanhar as famílias daquele bairro. E então nós temos aí uma leva de pessoas preocupadas em colaborar. E a doutora Alessia está reunindo estas entidades para saber o que cada um está fazendo e até para organizar, porque nós já estamos sendo vítimas de pessoas oportunistas. Tem aqueles que conhecem o caminho das pedras, que já sabem onde buscar, onde pedir, e às vezes nem precisam tanto, estão repetindo nos benefícios. Então, tem famílias recebendo 8 cestas básicas, tem família recebendo além e deixando outros sem receber. E a gente tem se preocupado e orientado essas entidades para que busquem aquelas famílias que não estão nessa situação difícil há tanto tempo. Porque quem vive já numa situação difícil, já conhece a Sociedade São Vicente de Paula, já conhece a Capela de Santo Antônio, já conhece a Só Amor, já conhece a assistência social e já sabe onde buscar. Muitas famílias se colocaram numa situação de necessidade agora, por causa da pandemia, porque perderam o emprego, porque não podem sair para trabalhar. Então, no Rochedo mesmo, eu visitei uma senhora que tem 2 filhos de 20 anos. Se você imaginar uma senhora de 60 anos com 2 filhos de 20, ela não precisa tanto, porque tanto ela quanto os meninos podem trabalhar. Mas hoje eles não conseguem, porque são ambulantes, vendem na rua, e aí estão impedidos de trabalhar e entraram em necessidade, e não sabem aonde recorrer. Então, esse seria um dos pontos da minha fala. Agradecer a todo mundo que está se desdobrando aí para ajudar. Na Casa do Teatro mesmo, nós estamos com em torno de 60 costureiras trabalhando voluntariamente em suas casas e coordenados aí pelo Bloco Burrinho na Sombra, pela Casa do Teatro e pelo Instituto Meraki. Essas costureiras recebem material, retornam, acho que 12 mil máscaras já foram distribuídas por esse grupo. Esse grupo está atendendo aos hospitais São Camilo, São Vicente, Queluz e Pronto Socorro com capotes e máscaras, com doações, não tem aí nenhum dinheiro público envolvido. E, para finalizar, em relação ao Hospital São Camilo, nós estivemos lá visitando, o espaço está ficando muito bonito, né? Eles estão já em fase de acabamento dessa primeira etapa. Quando fala primeira etapa, parece que é pouco, né? Parece que é pouco. A gente tem urgência da necessidade do hospital, mas a previsão é que eles entreguem o hospital até o final de semana para iniciar limpeza e as outras adequações. Eu acho que é o que a gente tem para o momento. Registrar que
conversando com os agentes de saúde, com as pessoas do pronto-socorro, nós estamos ainda muito tranquilos em relação ao Covid. Não temos nenhum paciente em estado grave, a maioria dos pacientes positivados já foram dispensados, curados, e é isso. Obrigado. Com a palavra o vereador Sandro. Bom dia, senhor presidente, novos colegas, funcionários, público que nos assiste. Eu recebi uma informação em dia 12, dia 13, do Ministério, não do Ministério, mas em relação ao Ministério da Saúde, através da Vigilância Sanitária, que muitos respiradores sofreram interdição a respeito dos respiradores, É uma ação preventiva em decorrência de uma análise feita por duas agências americanas que têm acordo com a Anvisa. E o que diz é o seguinte, que esses respiradores que estão elencados no anexo, eles mostraram falhas de eficiência de filtragem mínima de partículas. E que com isso, além de colocar em risco os próprios pacientes, coloca em risco iminente os profissionais da saúde. Eu já repassei essa informação, para o comitê, passei essa informação também para o Conselho de Saúde, para que eles possam verificar se os respiradores que nós recebemos aqui em Lafayette não está dentro desses respiradores teoricamente interditados. O que fala também que a fiscalização ela pode ser reconsiderada se um laboratório credenciado pelo Inmetro comprovar a eficácia. Mas até então, a interdição cautelar do uso dos respiradores que estão elencados aqui estão proibidos. Então, já passei isso para o comitê, passei isso também para o Conselho de Saúde para verificar, para que a gente não comece de forma equivocada, né, mas de forma salutar. Aproveitando a fala do vereador Geraldo Lafayette, a respeito desse cadastramento, a gente já havia sugerido que a Central da Solidariedade voltasse a fazer o trabalho que ela fazia logo no começo da implantação, salvo engano, no governo do Dr. Júlio, que ela procurou resgatar esse tipo de informação. Foi atrás do Ponto de Santo Antônio no São Sebastião, da Igreja Santa Terezinha, de algumas igrejas evangélicas que também têm esse propósito, da Sociedade São Vicente de Paulo, e eles conseguiram reunir várias informações que está acontecendo hoje. Pessoas ganhando 3, 4, 5, 6 cestas com 3, 4 pessoas em casa. Algumas até fazendo troca de mercadoria, né? Porque ganhava tanta coisa que se deixasse em casa perdia. Talvez fosse nós voltarmos a investir na Central de Solidariedade, né? Apoiarmos a Central de Solidariedade, porque ela já está consolidada. Então, nós só precisaríamos equipá-la e dar a ela o apoio que fosse necessário para que fosse uma coisa contínua. Porque começou muito bem, mas depois, por uma série de dificuldades, eles tiveram que diminuir aquilo que eles tinham como intuito de fazer. Mas a ideia é excepcional, porque a gente tem visto isso sim. Em relação ao Covid-19, eu tenho lido muito, eu tenho estudado muito sobre o assunto, não sou médico, não sou da área de saúde, né? Sou formado em Direito, Letras e Administração Pública, mas a gente tem um certo entendimento daquilo que pode, né, e deve estar acontecendo. Eu fiquei muito feliz ao ler um artigo que dizia que o Brasil ou está entre os países que mais investem em vacinas. Sarampo, pólio, uma série de vacinas. Dentre elas, a vacina da influenza. E que essa vacina, por vir já há tanto tempo sendo administrada e aplicada de forma maciça, através de campanhas, que ela pode estar influenciando numa baixa
digamos assim, contaminação diante daquilo que a gente tem vivido. Não é falar que nós estamos tendo poucos casos, não, e nem que nós estamos tendo poucas mortes, não, mas pelos procedimentos que nós temos adotado, né, na esfera federal, e estadual e até municipal, diante de uma certa quantidade de dificuldades, essas vacinas elas podem influenciar positivamente na resistência das pessoas. E isso me trouxe um conforto muito grande diante da situação que nós, como os outros países, também não se prepararam para a Covid-19. Vamos esperar os resultados aí e pedir para que Deus abençoe que isso realmente seja verdade. E fica uma notícia boa, é sinal que, em relação à vacinação, nós estamos entre os primeiros do mundo. E isso é muito importante. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Chico Paulo. Bom dia para todos, para todas. Olha, eu fiquei muito satisfeito na outra reunião e também eu vi no rádio também, na Rádio Carijó repetiu, que o pronto-socorro está vazio. Que bom que o pronto-socorro está vazio, que evita das pessoas pegar mais doença. E isso é sinal que a orientação do executivo, a orientação do município está sendo boa, a orientação da Câmara. Por que está vazio? Porque, por exemplo, aqui na nossa rua, aqui, o pessoal do posto de saúde vem de casa em casa aqui saber quem tem mais de 60 anos se tomou vacina, porque eu vacino para todo mundo aqui. Então é isso, por isso que não está indo. E é bom que não vá. A pessoa só vai se for preciso mesmo. É bom que está vazio. Né? E eu fiquei muito satisfeito com isso. É sinal que o trabalho está sendo feito. Né? O trabalho do executivo, o trabalho da Câmara, está sendo feito. Mas aí, senhor presidente, eu gostaria de dizer para o senhor aí, que eu vou aproveitar, sobre o meu projeto aí. O projeto aí está mudando pouca coisa, porque a lei aí fala que a pessoa pode escrever de 90, a entidade pode escrever de 90 dias. E aí está falando que é 3 vezes por ano só. É só isso que está apresentando. Né? Eu não estou vendo a dificuldade, não, mas eu queria pedir Vossa Excelência, se for preciso, eu vou pedir a assessoria jurídica para ir aí vocês marcam aí o dia que vocês querem, segunda, ou terça, ou quarta, que ela vai aí e explica para vocês. Eu quero aproveitar a palavra franca para isso aí. Obrigado. Hein? Com a palavra, o vereador Darcy. Senhor presidente, colegas vereadores, muito bom dia. Olha, a vacina, conforme o vereador falou, ela é muito importante e já estão vacinando. Já estão aí vacinando para as crianças, né? Ficar atento que aqui, por exemplo, segunda-feira já teve e no meu posto de saúde, no meu bairro. E acho que as pessoas não estão muito, eu não sei se por falta de informação, alguma coisa. Nessa época de frio é muito importante as pessoas se prevenirem. As gripes, que vem forte, H1N1, e ainda com esse convite dando aí, é importante a vacinação. Queria também dizer o seguinte, a gente está, graças a Deus, muito tranquilo que o Covid aqui na nossa cidade está tranquilo, a gente tem que agradecer a compreensão de todas as pessoas, dos comerciantes. A gente tem muita dó dos comerciantes que estão aí sofrendo, estão ajudados com seus cônjuges de maconha. Nós estamos, nós também colaborando com a população, porque a gente sabe que o povo, eu nunca vi gostar de se esperar. Aí, o prefeito está bem, né, de ter tido essa atitude. Isso, a gente lá vai
se comportando muito bem aqui na nossa cidade. E a gente está muito feliz de estar aqui no hospital prestes a entrar, hospital de campanha, e a gente fica muito feliz com isso. Tomara que a gente não é usar, mas estão aí dando esse amparo aí que o hospital será muito bem-vindo. Seja só, senhor presidente. Muito obrigado. Palavra o vereador Pedrinho. Senhor presidente, senhores vereadores, os vereadores aí que não estão presentes, mas estão participando da reunião, o Sandro, o Darcy, o Chico Paulo, né? E todos aqui presentes, os funcionários e algumas pessoas presentes aqui da imprensa. O Guilherme, né? Queria falar que hoje, assim, a gente até tem coisa que não gosta de ficar falando, mas o pessoal cobra da gente, né? A gente aproveita e fala, porque esse momento está acontecendo, tem muita gente tirando proveito disso, né? Assim, às vezes tirando proveito da desgraça das pessoas, né? Que todo mundo, eu participo da Sociedade de São Vicente de Paulo, né? Desde criança, todo mundo que ajuda os outros para aparecer, você sai fora, alguma coisa está querendo, né? Igual o Jair Lafayette falou aqui, tantas costureiras trabalhando anônimo aí, né? Outras pessoas, isso aqui é bacana, gente arrecadando mantimento, dando seu próprio alimento para os outros, isso aqui é bonito, né? É esse povo que segura a barra aí, nesse povo que fica aparecendo só época de eleição não, né? Igual mesmo na internet aí, nos Facebook da vida aí, o pessoal que fica criticando, vê que às vezes é porque quer ser candidato a alguma coisa, está querendo aparecer, mas quer aparecer da forma errada. Espero que o povo veja isso, né? E outra coisa, eu falar aqui sobre o hospital regional, que foi comunicado na imprensa pelo governador, que o hospital regional vai ser concluído, né? O de Lafayette e outros, mais 3 hospitais, né? E que as empresas, a Vale, né? Que vai construir ele com o dinheiro da questão da barragem que teve lá, que eles vão ter que pagar uma multa, né? Com esse dinheiro vai construir o hospital regional. Depois desse fato que saiu na imprensa, eu fiz um requerimento para o secretário de Saúde do Estado, ele me respondeu, que eu perguntei a ele como está o andamento que vai ser feito, né? Vocês lembram que vocês votaram a favor aqui? A questão da construção do hospital regional. Aí ele me respondeu o seguinte, que não tem resposta ainda, porque as empresas que ele está pedindo apoio não deu resposta. Quer dizer, está passando informação errada para a população, né? Mentindo. E nós queremos muito que esse hospital saia, eu acredito que sai, nós temos que cobrar muito, porque já tem um hospital em Valadares em andamento a construção dele, e a nossa região aqui, nós temos que lutar para sair. O momento é agora, gente. Se o hospital não sair agora, não sai mais não. O momento que o governo pode fazer as coisas sem licitação, né? O momento é agora. Então, para deixar claro para as pessoas que ficam perguntando, nós, infelizmente, não tem nada definido ainda, né? Apesar que o governador falou que vai fazer, mas não tem nada definido. Eu tenho documento por escrito do secretário de Saúde do Estado, que mandou para mim, se vocês quiserem eu posso passar para vocês, que ele entrou em contato com as firmas e as firmas não dão retorno até hoje, né? Isso aí é só para o pessoal saber, resumidamente, né? E outra coisa, senhores vereadores, que estou sendo muito procurado por esses dias, não sei se vocês viram na imprensa aí, uma carreta que tombou na Rua Brasil, né? O pessoal, Fernando, da Rua de Souza, que passava ali, que dava acidente direto, eles estão passando tudo ali para Cristóvão de Sena, uma parte da Francisco Lobo, subindo ali, perto do Poço Monteiro ali, Henrique de Abreu, subindo um trecho da Rua Brasil e virando na Henrique de Abreu, na José Alexandre Ramos ali, e vindo para a Rua Santana e saindo descendo a avenida. Quer dizer, eu acho muito pior. E os moradores estão me pedindo, pelo amor de Deus, que não deixe isso acontecer, que tem moradores lá, que os pisos, que tem os azulejos na parede, estão caindo, né? Está parecendo rachadura nas casas deles, né? Igual vocês viram que já tombou a carreta lá, e Deus é que abençoe e proteja, que não aconteceu nada grave, mas prejudicou uma casa lá, e eles já estão pedindo, eu já entrei em contato com, eu estou falando aqui, né, porque eu já entrei em contato com o pessoal do Departamento de Trânsito, já está vendo o que pode ser feito, né? Porque tem coisa, a gente tem que falar aqui, para o pessoal saber que a gente está fazendo alguma coisa, né?
Porque muita coisa, gente, a gente não precisa ficar falando aqui na tribuna, não. Tem coisa simples que a gente mesmo pode resolver. Quantas pessoas que me procuram aí, questão de saúde, a gente já mesmo encaminha para a secretaria, né? Se for falar tudo aqui, infelizmente não precisa. A gente tem coisa que pode ser resolvida. Mas isso que eu estou falando do trânsito, eu espero que a imprensa pode se divulgar, que o departamento de trânsito já está olhando, né? E nós vamos cobrar, né? Mas o pessoal ali tem razão, não tem condição de ficar carreta. Você vê que é umas curvas estreitas, umas ruas pequenas, não tem condições, né? Essa máscara aqui. E parabéns aí, gente, a todo mundo, né, que está trabalhando sobre essa epidemia que tem no nosso mundo, que está trabalhando anonimamente, ajudando as pessoas, né? Isso é muito importante. Os anônimos que não aparecem, vale muito mais do que os que aparecem. Muito obrigado. Bom. Passaremos a ordem do dia. Moção 001/2020. Senhor presidente, apresentamos a Vossa Excelência, nos termos dispostos no artigo 197 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, a presente moção de aplauso à senhora Karine Rodrigues, pelo generoso ato de doação de parte dos recursos financeiros arrecadados durante a campanha Ame João Miguel, para o custeio de parte das obras de reforma do Hospital São Camilo, de autoria de todos os vereadores. Em primeira e única discussão e votação, a moção 1/2020. Em discussão. Com a palavra, a vereadora Carla Sassi. Bom dia a todos. Acho mais do que justa, né, essa simples homenagem, né, para Karina. Tive a oportunidade de viajar com ela algumas vezes para alguns eventos relacionados à AME, né, que era a doença que o João Miguel tinha. Então, ela não tinha, né, essa obrigação de repassar esse dinheiro, e mesmo assim ela foi consciente e fez, né, esse repasse, que com certeza de grande ajuda para o hospital. Então, realmente ela é uma pessoa de, muito bom coração. Ela se dedicou integralmente aí a cuidar, né, do João, enquanto ele esteve aqui entre nós, e fez de uma maneira, né, maravilhosa. Então, mais do que justa, realmente, essa proposição a ela. Obrigada. Continua em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, vereador João Paulo. Bom dia a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, público presente. Só para a gente ressaltar que antes dessa pandemia, né, antes de ser declarado pandemia, o coronavírus, nós já tínhamos iniciado uma conversa com a advogada dela. Eu, o vereador Pedrinho, estava presente, Sobrado, a Neia, nossa procuradora, e nós conversamos com ela antes, e eles já tinham sinalizado que iriam doar, porque o hospital já estava precisando de um telhado novo, então a Karine já tinha sinalizado sua vontade em doar para ajudar o hospital. Então, não é porque está acontecendo isso agora que ela está doando, não. Ela já ia doar de todo jeito. Então, ela não tinha obrigação, como a Carla disse, e mesmo assim ela doou parte do valor. E ainda tem pessoas criticando ela, que ela doou só esse valor, que ela tinha que ter doado tudo. As pessoas ainda estão criticando na rede social, que é muito pouco que ela está fazendo. Eu acho louvável a atitude dela. Quantos empresários aí que têm muito mais dinheiro aí poderiam estar ajudando, né? Com mais e não estão. Então, a gente reconhece, né, a vontade dela em ajudar as pessoas. E nada mais justo do que uma moção dessa casa, de todos os vereadores, né, para que ela possa, um reconhecimento dessa casa pela atitude dela. Porque, com o ocorrido com o ex-marido, né, ficou uma situação muito chata para aquela família. E recai em cima de todo mundo, não só do ex-marido, porque na época gerou desconfiança dela, de várias pessoas. Então, aí mostra a seriedade dela, e a gente reconhece aqui, né, nessa casa, a gente reconhece essa atitude dela. Então, só agradecer a ela a ajuda que vai ficar aí para o povo de Conselheiro Lafaiete. Então, nosso muito obrigado a Karine.
Continua em discussão. Peço a palavra, Com a senhor. palavra, vereador Geraldo Lafayette. Eu quero cumprimentar a Karine eu já tinha, antes da ideia da moção, eu já tinha conversado um pouco com a Neia sobre uma outra sugestão, que não cabe a nós decidir. Eu acho que o caso João Miguel, mais do que uma questão da doença do menino, e independente dos problemas que esse caso acarretou e carrega na história, é um registro também da mobilização popular que o conselheiro Lafayette é capaz de fazer. Acho que nunca a cidade foi tão movimentada solidariamente a uma causa como foi no caso de João Miguel. Atravessou as nossas fronteiras, o Brasil conheceu João Miguel através desse movimento. Infelizmente, o menino não suportou e veio a óbito. E agora, parte desse dinheiro vai para o hospital. Eu sugeri à Édia, pedi à Édia, não, à Neia, que ela levasse ao Hospital São Camilo, enquanto instituição, a ideia de lá, no prédio do hospital, criar-se um memorial, uma homenagem a João Miguel, contando um pouco dessa história, de toda essa mobilização. Seria uma forma de homenagear o menino e, ao mesmo tempo, registrar a solidariedade do povo lafaietense em relação à causa do João Miguel. Então, fica aqui registrado o meu apoio à moção de aplauso e também essa ideia de que essa história se perpetue numa ala ou em algum espaço do novo Hospital São Camilo. Obrigado. Com a palavra, o vereador Sandro José. Ô, Sandro, só um instantinho que seu som não está saindo, não. Pronto. Boa tarde, bom dia a todos novamente. Seria bom que esse momento dessa moção fosse um momento de reflexão, porque nós estamos passando talvez um dos piores momentos da vida de todos, com confinamento, com dificuldades de ações, né? Nós que estamos na Câmara temos trabalhado muito e muito pelo contrário do que aquelas pessoas dizem que nós não fazemos nada, são porque talvez não acompanhem os nossos trabalhos, mas é preciso que a gente veja no ato, né, de doação da Karine, um momento para refletir se realmente vale a pena, se foi para isso que Deus permitiu que esse vírus viesse, para que a gente transformasse a nossa espiritualidade. Porque está muito, muito, muito fácil atirar pedra. E agora começaram a atirar pedra em quem não merece. Como se alguém merecesse também. Eu acho que ninguém merece ter pedra atirada, né? Está na própria Bíblia, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. E esse ato de doação aí mostra que as pessoas, quando estão unidas para o bem, e conforme falou o vereador que me antecedeu, deu para entender um pouco da fala dele, a ação fica perpetuada. Porque tudo aquilo que é feito para o bem e é partilhado, ele rende bons frutos. E olha o que está acontecendo. Nós nos unimos por uma causa passada, uma boa causa, uma causa justa, e que infelizmente não conseguimos o êxito para que se chegasse, né, na manutenção da vida do João, mas quem sabe não foi Deus que fez ele instrumento para que hoje nós tivéssemos recurso para poder mexer no Hospital São Camilo. Porque muitas das vezes, diante do entendimento de Deus, a gente não compreende. Talvez ele tenha feito essa situação do João Miguel para que nós pudéssemos refletir sobre a solidariedade, sobre a resiliência, sobre o respeito, sobre o amor e sobre a fé.
Isso tudo foi aplicado na campanha do João Miguel. E hoje nós estamos colhendo parte desse fruto. Então, a gente tem esse agradecimento, sim, de todas as pessoas que estiveram envolvidas, todas, aquelas que contribuíram com 5, 10, 15, 20, 100 reais, e por todos aqueles que se empenharam para que isso, depois de tudo acontecido, tornasse, né, uma realidade. Fica aqui o nosso muito obrigado, né, à família do João Miguel. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Chico Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu estou muito satisfeito com essa moção, porque é mais do que merecido, porque isso aí mostra que esse menino, todos nós somos pecadores, mas esse menino eu acredito que ele não tinha pecado. E isso aí vai ajudar ele muito, né? Vai ajudar ele muito aonde ele está. Eu tenho certeza que... E parabéns para essa dona que fez essa doação para São Camilo, que São Camilo merece. São Camilo é o único hospital que atende pelo SUS e que interna todo mundo da região aí, principalmente os idosos, tem muito cuidado com os idosos, né? Então, pode contar com o meu voto aí. Com a palavra o vereador Pedrinho. Cumprimento mais uma vez os companheiros e quem nos assiste, né? A questão de moção de aplauso, o João Paulo já falou, né, que ele correu atrás, eu ajudei um pouquinho também, a Né ajudou muito, e a questão de pessoa criticar lá, né, onde for lá no meio de comunicação, procura saber se essa pessoa ajudou com alguma coisa, né? Cada um, nós vereadores aqui, ó, se o povo não sabe, todo mundo ajudou os próximos caminhos. Cada um ajudou com o que pôde, né? E a questão de valor, aquilo que, o valor pequeno às vezes, vale mais do que o muito, né? Porque ela está ajudando com esse valor, que não é pequeno, mas está vindo na hora que precisa, né? E às vezes, e ela, Karina, gente, eu conheço ela, a família dela, ela não está nem aí para moção de aplauso, não, é nós que dar para ela, tenho certeza, ela não faz isso para aparecer. A questão do João Miguel também, já ela deu uma ideia muito bacana, né? Lá do hospital, né? Fazer alguma coisa memorial a ele. Ele também não precisa disso. João Miguel não precisa de nada, não, né? Ele está muito bem lá onde que está. E que a ideia do João Lafayette é que isso sirva de exemplo para alguém, né? Porque João Miguel e Karina, eles não estão nem, principalmente o João Miguel, né? Ele já cumpriu e da forma que cada um acredita em Deus, né? Essa doação, Karina, que você está dando, vai fazer bem o João Miguel lá onde estiver, né? E a toda, isso é um bem que você está fazendo. E é muito bom divulgar isso sim, porque a questão da ação do João Miguel foi muito bom, bacana, o pessoal mobilizou, ajudou, todo mundo ajudou. E um ponto negativo que teve, né? Que o João Paulo já falou aqui, a questão do pai de João Miguel, foi muito divulgado, né? E o que é positivo é muito maior, né? E não tão divulgado, né? E parabéns a todos os vereadores, né? A Neia que corre atrás sempre ajudando lá, o João Paulo também, todos os vereadores, e é muito bem empregada essa moção, né? E um nosso abraço a Karina, e ela merece muito mais do que isso. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo que discutir, em votação. Vereadores com a palavra, o vereador Divino. Boa noite a todos. Está dizendo que todos os vereadores ajudou. O que eu pude dar para São Camilo, que eu tenho recibo de doação, foi R$6.000. Eu queria ver se eu dava menos 10, mas não teve jeito. Que eu tenho de recibo e a doação, R$6.000 que eu dei. Eu queria ver se eu dava menos 10, mas não teve jeito de eu dar. Porque o São Camilo é um hospital que não pode fechar nunca. É um hospital, ele não é só do pobre, não. Ele é do rico também. Eu já vi rico internado lá. E é um hospital que minha mãe faleceu lá, meu pai faleceu lá. Eu tenho uma estima para o São Camilo, não estou desfazendo dos ossos, não. Todos os ossos são bons. Mas o São Camilo, você chega lá com um paciente, você olha o paciente, tem jeito de internar? Tem. Nunca negaram internação no São Camilo com o paciente. Portanto, eu devo muita obrigação ao São Camilo, e o que eu puder fazer para o São Camilo, para o Hospital de São Camilo, eu faço de coração.
Muito obrigado. Continue a discussão. Não havendo que discutir em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, moção. Segue para providências cabíveis. Projeto de Lei Complementar 001/2020. Altera dispositivos da Lei Complementar número 001 de 30 de dezembro de 1996, que regulamenta o artigo 34 da Lei Orgânica do Município de Conselheiro Lafaiete e dispõe sobre a criação da tribuna popular e dá outras consequências. De autoria do vereador Francisco Paulo. Em primeira discussão e votação, projeto de lei complementar 1/2020, salvo emendas. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Geraldo Lafaiete. Geraldo, se puder fazer lá aqui de cima. Eu não tinha, talvez por falha minha, conhecimento do projeto de lei do vereador Chico Paulo. E só hoje de manhã, antes de entrarmos em reunião, que eu dei uma olhada. Eu concordo com o Chico Paulo na ideia, eu sou muito favorável a essa questão, Chico, mas eu gostaria de pedir vistas para a gente poder ler um pouco melhor. Eu fiquei na dúvida no que diz respeito a cadastro das entidades aqui na Câmara. Se a entidade já é constituída, talvez ela não precise desse cadastro, vai criar um cadastro a mais. Quais os critérios para se fazer esse cadastro? Então, eu queria pedir vistas até para que eu leia com um pouco mais de calma e talvez depois, se a assessoria do Chico Paulo se dispuser, nos explicar um pouco ou a gente conversar um pouco mais sobre o projeto. Então, concedido vistas ao projeto de lei complementar 1/2020, ele volta na ordem do dia de terça-feira. Solicito, secretário, que proceda a leitura da ordem da sessão, posteriormente faça a chamada dos vereadores. Requerimento número 061/2020. Requer que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal solicitando que mantenha em vigor todos os vínculos temporários, demissíveis ad nutum, a fim de garantir renda para os servidores contratados e designados, considerando que todos estão arcando com os prejuízos econômicos provocados pela pandemia do coronavírus, inclusive a iniciativa privada. Não se apresenta justo que o município exonere ou demita os servidores contratados e designados, sendo a preservação dos vínculos em uma atitude de solidariedade com os seus trabalhadores. Vereador Pedro Américo. Requerimento 062/2020. Requer que seja encaminhado expediente à Caixa Econômica Federal, solicitando que credencie correspondentes e casos lotéricos para prestação de serviços e informações relacionadas ao auxílio emergencial do governo federal, a fim de reduzir a aglomeração de pessoas junto à sua agência, assim como oferecer mais conforto no atendimento da população. Vereador Pedro Américo. Projeto de lei complementar 001/2020. Altera dispositivos da lei complementar número 001 de 30 de dezembro de 96, que regulamenta o artigo 34 da Lei Orgânica do Município de Conselheiro Lafaiete e dispõe sobre a criação da Tribuna Popular e dá outras consequências. Vereador Francisco Paulo. Vereador Presidente João Paulo. Presente. Vereador Alan Teixeira. Vereador André Luiz. Presente. Vereador Carla Sassi. Vereador Carlos Aparecido. Vereador Darcy. Vereador Divino. Vereador Francisco Paulo. Vereador José Geraldo. Vereador José Lúcio. Presente. Vereador Pedro Américo. Vereador Santos José dos Santos. Presente. Vereador Fernando Bandeira, presente. Encerrada essa sessão, convocamos os senhores vereadores para a próxima terça-feira, 8 horas. Um bom dia a todos.